Bom dia, sejam todos bem-vindos, meus amados irmãos e irmãs, a mais um programa Pátria Amada. Semana passada nós tivemos reprise, que com a graça de Deus eu estou aqui recuperado. Eu tive Covid com sintomas bem leves, graças a Deus, fiquei aí isolado durante esse período e aí a gente teve que reprisar então o programa. E estamos aqui novamente, começando esse programa com a graça de Deus. E eu estou muito feliz, né, por ter pego apenas sintomas leves, assim como as pessoas, a grande maioria das pessoas que estão também neste momento, né, a grande parte. Eu moro com os meus pais, então os meus pais já são idosos, graças a Deus eles não contraíram Covid, se contraíram também pegaram com sintomas bem leves. Mas enfim, vamos dar início ao nosso programa. Como sempre, neste momento eu estou aqui também agradecendo ao dom da vida, coisa que devemos fazer todos os dias, mas hoje, de uma forma especial, agradeço à bem-aventurada Sempre Virgem Maria, que por sua graça e intercessão alcançou diante de Deus, conceder-nos mais um dia de vida para estarmos aqui fazendo aquilo pelo qual nós devemos fazer todos os dias e aquilo pelo qual nós fazemos tudo o que fazemos na vida, que é adorar a Deus e é dar graças a Deus e é glorificar a Deus em todos os nossos atos. É para isso que nós existimos, é para isso que nós fazemos tudo, desde o momento que você está aí cozinhando alguma coisa, desde o momento que você está aí andando num Uber, dirigindo, se você é motorista de táxi, motorista de Uber, se você é motorista de ônibus, motorista, se você é pedreiro, o que você está fazendo neste momento, você está fazendo para a honra e glória de Deus, mesmo que você não tenha feito com essa intenção específica, mas foi para isso que Deus nos criou, para manifestar a sua glória em todos os nossos atos. E é justamente por isso que devemos buscar a perfeição de nossos atos naquilo que deve ser sempre a busca da manifestação da glória de Deus em nossas vidas. Bem, consagrando então este programa e também rendendo graças a Deus pelo dom da vida, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração de São Tomás de Aquino para antes dos estudos. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira de luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar, graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente de vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija ao próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba. Que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Então, meus queridos, minhas queridas, nós estamos aqui discutindo aquilo que é sempre uma questão de formação política, da mentalidade de nós católicos, de como que se funcionam as coisas, o que a doutrina da Igreja Católica prega acerca daquilo que são os nossos, de como tem que ser a nossa conduta política, digamos assim, a nossa condução política. E no último programa que eu estive aqui, antes de pegar a Covid, há 2 semanas atrás, a gente falava justamente sobre essa questão de nós estarmos aqui entrando num ano que é um ano eleitoral, um ano de muitas polêmicas, um ano de muitas discussões, e que o ano de 2018 deixou muitos resquícios, resvalos de amores, paixões políticas que destruíram aí amizades, destruíram famílias, por que não dizer isso, né? Quantas pessoas dentro da própria família passaram praticamente a se odiar.
E isso não é algo que vem de Deus, então não podemos dizer, as pessoas dizem, então a política não vem de Deus. Olha, a política não é uma natureza divina, tá certo? Então, de fato, ela não vem, ela não é, mas ela faz parte daquilo que é a criação, daquilo que é o aspecto moral. Inclusive, este livro que nós comentamos aqui, o livro do Padre Júlio Menville, que é a Concepção Católica da Política, descreve isso como sendo a política uma obrigação, uma necessidade do campo moral da sociedade. Ou seja, nós não somos obrigados por aquilo que é a força da natureza, contudo, nós somos impelidos por uma necessidade moral de nos organizarmos em sociedade. E essa organização em sociedade é a necessidade de nós, então, constituirmos aquilo que é a política. E política, de forma bem estrita, sem você olhar todo o complexo daquilo que é as articulações e as disputas pelo poder, a política em si, primariamente, ela trata-se daquilo que é a organização da cidade, a polis, né, polistic, né, do grego, né, a polis é a cidade. Então, política, de forma bem estrita, seria a administração da cidade. Só que surge, então, aquilo que é a disputa por quem vai administrar a cidade, porque quem administra a cidade detém o poder. E quando você, então, detém o poder, você pode fazer algumas coisas, e você também pode fazer algumas coisas e não pode fazer outras coisas. Só que esse não pode fazer outras coisas, que é justamente a delimitação do poder, é uma crescente que vem sendo modelada ao longo do tempo de modo justamente a limitar o exercício do poder por aqueles que assim assumam o poder. Então a política, ela também passa a englobar não apenas aquilo que é a administração das cidades ou a administração do Estado, porque aí política passa a ser algo para além de somente uma cidade, porque você constitui então aquilo que são os Estados-nações. Antes não era dessa forma. A política, quando surgiu naquilo que era ao Estado grego, se é que podemos chamar de Estado grego, aquilo não era um Estado, mas eram várias cidades que se conjuminavam e se mantinham sob certa unidade, né, apesar de haver disputas entre elas, por manterem ali um mesmo dialeto, uma mesma língua. E a língua, ela é, sim, a gente falou sobre isso, inclusive, no último encontro, um dos aspectos unificantes de uma nação. Perceba bem que se você colocasse o Nordeste para falar uma língua, o Sudeste para falar outra língua e o Norte para falar outra língua, você teria aqui, somente nessas macro-regiões, 3 países diferentes dentro do Brasil. Apenas porque quando olhamos os aspectos culturais dessas regiões e também das micro-regiões que existem dentro dessas macro-regiões, você percebe que existem verdadeiros universos ali e que a única coisa que de fato unifica esta nação é a língua. O fato de nós podermos o fato de nós podermos nos comunicar e trocarmos as experiências por meio de um vocabulário único. Isso se deu graças, inclusive, a Dom Pedro I, se eu não estiver enganado, foi Dom Pedro II, agora não me recordo qual dos dois, mas na época do Império ainda, que houve, de fato, a unificação da língua portuguesa e a obrigatoriedade do ensino de língua portuguesa em todas as escolas, porque antes não tinha essa unidade. Porque existia, sim, inclusive, e depois essa obrigatoriedade foi reforçada na República, em especial com Getúlio Vargas e, acreditem ou não, A Voz do Brasil, programa que muitas vezes é odiado por todos, também ajudou nesta unificação daquilo que era a informação do país na criação de uma identidade nacional. Quando nós falamos, então, do processo de formação da identidade nacional, e nós já estamos saindo aí a jato, literalmente, daquilo que é a Constituição do daquilo que é a nação grega, nós não temos ali um Estado. Lembrando-se que Estado-nação, quando nós falamos da formação de Estado-nação, como nós hoje compreendemos, que a gente olha no mapa bonitinho, né, tem lá as fronteiras, né, a gente olha aquilo lá nas escolas tão bonitinho, que quando a gente sai da escola, assim, lá da 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, até a 8ª série, a gente sai de lá, a gente pensa que vai chegar na fronteira com o Brasil e vai ter lá uma linha bonitinha como a gente vê no mapa.
E as realidades geopolíticas, elas são muito mais complexas do que meras linhas delineadas em um papel, da qual formam um desenho que nós designamos como se fossem representações daquilo que é uma realidade monstruosa que os nossos olhos só conseguem abarcar quando estão do lado de fora da Terra. E mesmo assim, quando olhamos do lado de fora da Terra, não vemos linhas, vemos apenas um emaranhado de coisas de verde, marrom e azul e amarelo, né? Aquilo que é a terra, aquilo que é o gelo, aquilo que é a água. Mas aquilo que se definiu então como o que se definiu então como sendo aquilo que é o Estado-nação, já que depois que surgiram essas linhazinhas, mesmo porque imaginem bem, você pegar mapas da época de 1500, 1600, 1700, quando você olha aquilo ali, são mapas que representam em quase manchas, né, aquilo que nós temos hoje em dia, porque hoje nós temos uma precisão via satélite de quanto que de fato tem o comprimento de um rio, esse tipo de coisa. Então, quando você olha essa relação cartográfica, ou seja, das cartas, né, de mapas, que era assim que eram chamados, os mapas eram cartas, as cartas marítimas, as cartas, né, cartográficos, os mapas, você olha e vê ali que existe de fato aquela delimitação, mas como que chegamos até isso? Foi justamente aquilo que é a Constituição, porque antes você tinha os feudos, nós já falamos um pouco sobre isso aqui, mas sempre é bom refrisar. Você tinha os feudos, que os feudos basicamente eram um castelo ou uma fortificação, e dentro desta fortificação, né, dentro da própria fortificação, você tinha ali os artesãos, do lado de fora da fortificação você tinha os campos, né, os camponeses, né, e eram justamente o senhor feudal, conjuntamente com aquilo que eram os seus vassalos, os seus servos que estavam ali. E nesta relação, você tinha ali uma pequena comunidade que se autossustentava, basicamente. As trocas que existiam entre essas cidades era justamente devido àquilo que eram os seus produtos especializados. Então, tinha que ter essa troca entre as cidades, que na verdade é entre os feudos. Quando você passa a ter, então, a unificação desses feudos e por como esses feudos eles vão se unificar. Isso não foi um processo que aconteceu na América Latina, tá bom? Na América Latina foi desenvolvido por meio do processo de colonização. Então, como é que se surgiu o processo do Estado-nação? Quando ele vem para cá, ele já está praticamente pronto, o processo de Estado-nação. Porque lá na Europa, isso aconteceu em meios da Idade Média, né? 500, 1000, até 1500, quando de fato se consolidou aí a formação dos Estados-nação. Então, por exemplo, os feudos que falavam franceses, eles foram literalmente sendo aglutinados em torno a um feudo que era mais forte, que depois tornou-se o rei, assim como também depois o Império Anglo-Saxão, o Império Saxão, e você tinha ali os vários reinados que disputavam. E por isso, justamente, a Europa se tornou um grande centro de disputa, uma verdadeira disputa de guerras e mais guerras, a Guerra dos Mil Dias, a Guerra de não sei quantos dias, porque estavam justamente disputando territórios. Quando você olha isso aqui no Brasil, você não teve essa disputa territorial porque você tinha justamente essa unificação de linguagem e você não tinha essa... Quando você olha de um lado, você tinha os espanhóis, que você estava num canto, por acima também tinha os americanos, que na verdade eram os ingleses, né, os descendentes dos ingleses. Você não tinha essa necessidade de se ter tantas dessas guerras, porque isso já era um processo que se tinha a unificação de um conceito de nação a ser desenvolvida. Ainda estava pronto? Não. O Brasil só vai ter, de fato, uma identidade nacional, uma formação de uma identidade nacional de fato, com Getúlio Vargas. Não que isso tenha surgido em virtude de Getúlio Vargas, mas o processo, né, começou, de fato, a se consolidar na época de Getúlio Vargas, em 1930, quando você tem ali pessoas que, de fato, formam um projeto de nação, né, conjuminando, então, aquilo que eram os aspectos culturais, econômicos e políticos, né? Você não tem isso em outro período da história da nação. Você não tem, como se teve, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve esse processo de formação cultural, de desenvolvimento cultural, esses três pilares, cultural, econômico e político, praticamente desde o seu início. O que não aconteceu no Brasil, que vivia ainda em virtude de interesses daquilo que eram os interesses da colônia. Porque as pessoas que vieram para cá, elas não vieram para cá em virtude, elas vieram para cá em virtude dos interesses daquilo que era a colônia. Enfim,
quando se forma, então, e quando nós falamos acerca daquilo que é esse processo de identidade, daquilo que é a política, né? A política, então, passa daquilo que é a administração da cidade para também abarcar aquilo que é a disputa por quem vai administrar a cidade. E os gregos, tanto os gregos quanto os romanos, né, desenvolveram e passaram por todos os períodos por todos os processos de formas de se administrar o poder, digamos assim, não administrar em si a cidade, foi o despotismo, que foi a república, que foi o império e que foi também a democracia. As formas de você fazer esta administração. Pois bem, quando nós estamos então falando sobre esta situação de se tomar o poder, pela disputa do poder, nós estamos falando da disputa por quem vai administrar a cidade, por quem vai administrar a coisa pública, no caso, como nós estamos falando aqui, daquilo que é a res publica, né? A coisa pública. Se essa administração vai se dar, por exemplo, de forma aristocrática. O que é a aristocracia, Breno? A aristocracia, inclusive o padre Júlio Menvielle descreve aqui parte disso, é aquele grupo de pessoas que são mais bem dotados em atributos e virtudes de uma sociedade. Essas virtudes não necessariamente estamos falando aqui acerca de apenas virtudes morais, mas também virtudes morais. Mas é como se a cidade fosse administrada pelos melhores em suas respectivas classes. Então, vamos escolher para administrar a cidade, dentre os administradores, os melhores administradores, dentre os professores, os melhores professores. Ou seja, a aristocracia vem desse processo da escolha dos melhores, dos mais virtuosos, daqueles que melhor desenvolveram as suas práticas, né? Você também tem aquilo que seriam os burgueses, ou seja, aqueles que melhor tiveram eficiência econômica. E ele também fala acerca daqueles que são das representatividades de classe segundo a escolha da democracia. O padre Júlio Menvielle, quando ele fala desse livro aqui, ele fala inclusive do receio de colocar-se um regime puramente democrático, daquilo que seria um absolutismo do voto democrático, como se inclusive as pessoas que hoje acreditam, elas olham para a sociedade e elas acreditam que os valores universais, eles podem ser, além de valores universais, valores também absolutos, como, por exemplo, a liberdade. Então, você vê que essa plena liberdade, ela, assim como qualquer outro valor, né, que você queira discutir, quando colocado em absoluto, ele se torna necessariamente uma ditadura. Porque para que haja plena liberdade de determinadas pessoas, outras determinadas pessoas precisarão necessariamente serem escravas dessas pessoas. A liberdade plena, ela não existe. Em absoluto. É por isso que é bom, quando nós colocamos aqui, as pessoas falam assim, a monarquia, o período monárquico era um período absolutista. E aí você entende o rei como sendo aquele déspota que manda em absolutamente tudo, etc. Não, quando esse absolutismo, esse termo absolutismo dentro da política, não pode ser entendido como um aspecto emocional. Embora nós estamos falando justamente quando o professor ensina isso em sala de aula, quando nós estamos lendo isso em jornais, nós lemos isso com vetores emocionais. E você não pode ler essa palavra, aliás, nenhuma palavra política, nada que você lê de forma política pode ser lido com valores emocionais. Eu estou ensinando vocês aqui sobre como se lê, inclusive, jornais. Porque quem escreve aqueles jornais escreve com o intuito de despertar emoções para que você reaja segundo as suas emoções. Eu sei, inclusive, como é que se faz isso. Aquelas palavras que foram colocadas lá foram colocadas para que você leia as palavras e a emoção que você tem imediata daquela palavra salte à sua mente e você reaja ao noticiário segundo as suas emoções. E isso tem tudo a ver com aquilo que é a disputa pelo poder. Breno, a disputa pelo poder
trata-se necessariamente daquilo que é a maior número de pessoas possíveis apoiando as suas ideias. E para elas apoiarem as suas ideias, nada melhor do que você fazer com que elas despertem dentro delas emoções que vão dar a você, que vão enquadrar você como sendo, ou não necessariamente você. Eu vou explicar isso melhor. Que enquadrem as ideias que você defende como sendo as salvadoras. Que, por consequência, você é que está defendendo essas ideias. E porque você está defendendo essas ideias, você se torna um porta-voz dessas ideias. Então, quando determinadas notícias estão escritas nos jornais ou faladas nos jornais, nos telejornais e jornais de rádio, com determinadas palavras que vão despertar em você raiva, amor, compaixão, tristeza, empatia, que vão despertar em você emoções com relação àquela notícia. E aquela notícia tem por detrás dela uma ideia, que pode ser uma ideologia ou não, mas uma determinada ideia, que defende um determinado posicionamento. E quando você, então, se coloca diante da ideia, você se coloca favorável ou contrário a esta ideia, então necessariamente você está dando apoio ou desapoio a uma determinada força política. É assim que se lê um jornal, olhando para aquilo ali e falando assim, para onde estas emoções estão, essas palavras, para onde as emoções que essas palavras despertam em mim estão me conduzindo. Elas estão me direcionando para tal força política. Então, esta é a real intenção desta notícia. Aquela notícia... E aí, enfim, quando você... Aí você fala assim, mas e a notícia? A notícia não importa. A única coisa na política que de fato importa é quem você está apoiando. Se nós estamos falando de barragens que estão desmoronando, se nós estamos falando de negros que estão apanhando em supermercados, se nós estamos falando de doenças, se nós estamos falando de vacina, se nós estamos falando de brancos, de preconceito, de movimento LGBT, a notícia não interessa. O conteúdo não interessa. A única coisa que interessa politicamente é, no fim, quem você está apoiando. Aquela notícia chegou até você. Você lê aquela notícia. Aquela notícia te desperta uma emoção, uma raiva, você fica muito indignado. Essa indignação te coloca a favor ou contra quem? É isso que interessa. A pessoa pode perguntar para mim, Breno, mas é muito importante, e de fato eu não estou dizendo que, por exemplo, pessoas, por exemplo, negros que foram assassinados, inclusive, recentemente não, no ano passado, né, não foi só um caso, né, em supermercados, em situação de violência, não estou dizendo que isso não interessa, não estou dizendo que eu sou indiferente a isso, de fato aquele fato aconteceu, é um fato real. Só que por detrás da notícia, porque quando aquilo ali vira uma notícia, aquilo ali não está mais se falando daquilo. É o que se chama de narrativa. O fato concreto ele se transforma em narrativa, ele se transforma em abstrato. E esse fato que se transforma em abstrato, ele serve agora apenas para direcionar as pessoas para se conduzirem a posicionamentos e direcionamentos de forças políticas, o que se chama de vetorização. Essa vetorização é que vai dar a determinadas pessoas a condução da administração da cidade. Entendeu por que tudo isto se chama política? Entendeu por que no fim das contas, hoje não importa mais você discutir vacina? Porque não é mais vacina que está sendo discutido, o que está sendo discutido é quem você está apoiando. E isso é o grande problema, porque nunca deveria ter sido colocado questões de saúde, porque as questões de saúde são questões de Estado. Questões de Estado são questões que não envolvem disputas ideológicas e político-partidárias. É como se, por exemplo, nós colocássemos em discussão aqui, né? E é fácil fazer isso também, tanto é que é fácil você pegar determinados pontos e fragmentos que estão ali em dúvida, e você começa então a disseminar essas dúvidas na sociedade,
Depois você começa a discutir, por exemplo, se o AS vale ou se não vale, e se determinado agente político pode, por exemplo, impedir a compra de AS para hospitais públicos. Porque ele acredita ou ele não acredita que o AS funcione ou que o AS não funcione. Eu não tô falando de Aécio Neves, não, tá? Eu tô falando do AS. AS, aquele comprimido. AS. Né? Então, e isso vale para qualquer outro ponto da sociedade. Não importa mais, quando você está olhando política, e as coisas elas já saíram da discussão daquilo que são os fatos reais e concretos, você não está mais discutindo os fatos. Você está discutindo mero apoio político para determinada classe ou para determinado grupo político que vai, então, encampar aquela bandeira. E isso tem alguma coisa a ver com eficiência administrativa da cidade? Não, não tem nada a ver. É por isso que, inclusive, no último encontro, nós estávamos justamente discutindo aquilo que era a estrutura do voto. Né? Como que, inclusive, você... A estrutura do voto, não, a estrutura do sistema eleitoral. A diferença entre sistema eleitoral distrital, distrital puro, distrital misto e o proporcional, aliás, o representativo, é proporcional, que é o que nós temos hoje. Onde nós temos justamente dentro do voto proporcional um fortalecimento daquilo que são as questões muito mais ideológicas e abstratas em detrimento daquilo que são as necessidades reais da população. Porque o voto distrital, ele está vinculado necessariamente àquilo que é ao que a gente chama de distritos eleitorais, né? A sociedade, ela é reorganizada em distritos eleitorais. Isso não quer dizer que nós vamos mudar a administração, são apenas distritos eleitorais, como as zonas eleitorais. E dentro desses distritos eleitorais, você elege os seus candidatos pelo distrito. É como se cada eleição fosse uma eleição majoritária. Breno, o que são eleições majoritárias? Eleições majoritárias são as eleições que são eleitos os candidatos com maior número de votos. Breno, mas hoje não são eleitos os candidatos com maior número de votos? Não. Hoje, os candidatos com maior número de votos são eleitos para o Senado, para o governo, para a prefeitura e para a presidência da República. São esses 4 cargos que a gente chama de eleição majoritária, ou seja, aqueles que tiveram o maior número de votos são eleitos. Para deputado distrital, deputado federal e deputado estadual, e para vereadores também, vale aquilo que é o sistema proporcional de votos. Ou seja, são eleitos os candidatos com maior número de votos dentro da legenda do partido que obteve, sim, esta legenda, este partido, números suficientes para terem cadeiras dentro daquela instituição, seja a Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa e Câmara de Vereadores. Nessas instâncias da federação. É por isso que fica, inclusive, complexo vocês não entender por que um candidato que teve mais número de votos para deputado, vereador, ou vereador, ele não foi eleito. Por que isso acontece? Porque, na verdade, o partido dele, né, agora é partido, antes era a legenda, que era mais complexo ainda. O partido dele não obteve votos suficientes, ou melhor, ele chegou, né, o partido dele obteve votos suficientes para eleger, mas dentro da legenda dele, né, ele não alcançou aquilo que era o coeficiente necessário para poder ser eleito. Outros foram eleitos dentro da legenda, mas aí tinham outros que tinham mais votos dentro da legenda partidária, né, da sigla do partido, tinham outros que tinham mais votos do que ele. Em compensação, ele, comparado com outros candidatos de outros partidos, tinha mais votos. Mas esses partidos tiveram direito a uma cadeira, mesmo este de outro partido tendo menos votos do que ele. Isso acontece dentro do sistema representativo. Quando você está, então, dentro de um sistema distrital, né, dentro do distrito, o distrito vai ter os seus candidatos. Ali no distrito, cada partido vai ter o seu candidato naquele distrito, né, naquela zona eleitoral. E dentro daquela zona eleitoral, os candidatos que obtiverem o maior número de votos, independente de sigla partidária, né, ali não tem proporcionalidade em sigla partidária, serão eleitos.
E aí, necessariamente, você sabe qual é o deputado, o representante do seu distrito. Você sabe quem você tem que cobrar. Hoje, se você tivesse que cobrar um deputado federal por aquilo que é alguma coisa aí na sua região, qual deles? Nenhum. Nenhum deles tem responsabilidade, porque afinal de contas eles foram eleitos por todo o Distrito Federal. Então você não tem como cobrar, seja de quem for, dos 8 deputados federais que existem que existe aqui do Distrito Federal, não tem como você cobrar algum tipo de interesse deles por determinada região do Distrito Federal, porque afinal de contas ele tem que atender interesses difusos, interesses de todo o Distrito Federal. E aí isso vai favorecer o quê? Aquilo que são aos posicionamentos ideológicos, né, mais abstratos. Aí é o patriotismo, aqueles que são os patriotas, aqueles que são da causa pet, aqueles que são da causa de segurança, aqueles que são da causa de não sei o que lá. E aí vira, no fim das contas, essa maçaroca, né? Onde eles não são de ninguém e são de todo mundo ao mesmo tempo. Né? Por isso que eu, particularmente, e o Brasil caminha para isso, para aquilo que se nós nos voltarmos para o sistema distrital. Só que quando você olha para a população, né, eu pergunto, né, se nós pudéssemos fazer uma enquete aqui a todos vocês que estão me ouvindo neste momento. Quantos de vocês já tinham ouvido falar sobre o que é sistema eleitoral? Aí automaticamente, a gente já pensa assim, é por isso que isso tinha que ser ensinado na escola. Não tem que ser ensinado na escola. A escola não pode ser utilizada com a finalidade de ensinar aquilo que é a função da democracia. Eu concordo que isso, de alguma forma, tem que chegar, sim, à população. A população tem que ser mais letrada, a população tem que conhecer daquilo que é o funcionamento da máquina pública, porque se ela não conhece isso, ela literalmente está sendo enganada. Entendeu? Agora, dizer que a gente vai abrir uma disciplina dentro das escolas para poder ensinar direito, teoria geral do Estado, digamos assim, eu não concordo muito com isso, mas que a gente tem que ensinar, de alguma forma, nós temos que difundir conhecimentos, apesar de que tem uma disciplina, na minha época, né, tinha uma disciplina que era conhecimentos gerais, se não estiver enganado. Não era conhecimentos gerais, não. A gente estudava tudo nessa disciplina, era uma coisa meio, sei lá, abstrata, assim, né, era CG, era conhecimentos gerais mesmo, que caberia ali, ou seja, como é que funciona, né, como é que funciona, né? Só que tem um sério risco de começar a ser muito politizado também, mas isso sim era um conhecimento que era necessário que todo mundo soubesse, quais são os sistemas de voto. Porque para vocês, aí daqui a pouco pinta um plebiscito, né, e vamos discutir então se nós vamos ser parlamentaristas, se nós vamos ser república. Mas aí, pessoalmente, como assim, velho? Como assim? A gente vai ser, aliás, para ser parlamentarismo ou presidencialismo, né? A gente vai ser parlamentarismo, presidencialismo. Se esse parlamentarismo vai ser parlamentarismo presidencialista e se esse parlamentarismo vai ser um parlamentarismo monárquico. Como foi justamente a definição do primeiro plebiscito que nós tivemos logo em 1990. Quando nós tivemos aí o processo de redemocratização, aliás, 90 não, foi 86, se não estiver enganado. Enfim, a gente teve um plebiscito para definir isso. Se hoje nós não sabemos, né, grande parte da população não sabe, a diferença entre parlamentarismo, presidencialismo e parlamentarismo presidencialista e parlamentarismo monárquico, imagine naquela época, o povo não votou porque ele queria alguma coisa. O povo votou, né? E eu li os escritos do Chico Santa Rita, que foi o marqueteiro que fez a campanha de marketing para o presidencialismo. E no fim, inclusive, da campanha, um repórter pergunta pro Chico Santa Rita, pergunta assim, e você, o que defende? Eu defendo o parlamentarismo, mas o Brasil ainda não está preparado para isso. Ou seja, preparado para isso significa dizer que a população não conseguia compreender o que era o parlamentarismo. E quando você pega, inclusive, a estratégia do Chico Santa Rita, que foi um dos maiores marqueteiros, que foi não, né? Ele está vivo ainda, um dos maiores marqueteiros, estrategistas políticos de marketing eleitoral do país. Hoje ele está bem velhinho, então eu falo que foi porque ele não atua mais no segmento, ele não trabalha mais, está em Portugal, se não estiver enganado. A estratégia era basicamente dizer assim, dizer que eu não vou perder o direito de eleger o meu governante. Eu não posso, o povo não vai... Nós ganhamos com a redemocratização o direito de eleger o presidente da República. Grandes coisas.
Porque a forma com que você elege esse indivíduo, depois esse indivíduo tem que fazer uma grande articulação com o Congresso Nacional, porque ele precisa trabalhar com o Congresso Nacional. Coisa que, inclusive, todo mundo, que é o que foi se falado dos escândalos de corrupção do governo PT, é que não tem como se governar no Brasil, tendo em vista a hiperfragmentação partidária que existe dentro do Congresso Nacional, sem que você compre todo mundo ali, para que você possa aprovar os negócios. E aí, inclusive, surgiu, assim, Fernando Henrique fez isso, Lula fez isso, Collor tentou fazer isso, mas não deu conta, né? Foi impeachment, não foi à toa, né? Enfim, todos os governos vieram fazendo isso justamente por causa disso. Ou seja, nós vivemos em um parlamentarismo na prática, que é o que a gente chama de presidencialismo de coalizão. O que é o presidencialismo? Olha os termos, né? O que é, Breno, o presidencialismo de coalizão? O presidencialismo de coalizão é quando o indivíduo é eleito e ele olha para o Congresso Nacional e fala assim, não vai... Porque vocês pensam assim, ali as pessoas vão votar os interesses daquilo que elas são as suas... Não são suas convicções segundo os interesses da nação. Ali os interesses são os interesses próprios que reinam ali. E quando eu falo interesses próprios, eu não estou dizendo ali que o cara quer uma Ferrari, o cara quer um apartamento, o cara... Não são esses interesses. São os interesses políticos próprios. Dos seus próprios estruturas de poder, o que é plenamente natural. Hoje aqui é teoria política na veia, né? Nem teoria política. Política na veia mesmo que nós estamos discutindo aqui. Não é aquilo que é a prática, a teoria, os aspectos ideológicos da política. Mas como que isso acontece na prática? Então, terminologias essas que deveriam ser apresentadas para a população. O que é o presidencialismo de coalizão? O indivíduo se elege, ele olha para o Congresso está hiperfragmentado, ele precisa passar projetos, em especial porque a Constituição amarrou todas as mãos do presidente ao Congresso Nacional, e está certo, não está errado, não, né, porque a gente não vai viver num processo absolutista. Então ele fala assim, só tem uma forma de eu fazer isso. Ou eu coloco, aí eu pego, o que eu faço? Eu pego parte desses partidos que estão lá no Congresso e faço com que eles participem do governo. O que no parlamentarismo, quando, por exemplo, você abre o Jornal Nacional e você vê lá a Grécia, você vê a Inglaterra, você vê esses países parlamentaristas, fala assim, que elegeu-se um gabinete. E este gabinete, então, o primeiro-ministro está formulando o gabinete. O que isso quer dizer? Quer dizer que você teve uma eleição, né, lá eles não elegem, o primeiro-ministro não é eleito. O primeiro-ministro não é eleito, o chanceler não é eleito, né, na Alemanha. Você elege o parlamento. E o parlamento elege aquele que vai, então, administrar o executivo. O que, ao meu ver, é ponderável, é justificável. Porque aí, quando ele é eleito dentre aqueles, e ele, então, começa, né, e dentro da maioria dos votos, ele começa, então, a formar o seu gabinete, compondo o seu gabinete a partir daquilo que são as maiorias do Congresso, para fazer a administração do país. Coisa que aqui é o que se faz. A gente elege um presidente, um trouxa, desculpa a expressão, mas é mais ou menos isso, a gente elege um trouxa que pode ser qualquer trouxa. A gente elege um trouxa, e este trouxa, como ele não vai conseguir administrar nada, ele vai ter que pegar um bando de gente do Congresso Nacional e colocar dentro do governo dele para poder conseguir administrar. Porque ele não vai administrar. Então, quando se discute o que é parlamentarismo nesse país, aí eu pergunto, quantas pessoas nesse país conhecem o que são metade desses temas que eu estou discutindo? Então, como é que nós podemos abrir amanhã ou depois, né, um plebiscito para discutir formas de governo, para discutir formas de voto, se é distrital, se é não sei o que lá, se na verdade todas as pessoas vão ser conduzidas como gado, como carneiros, são conduzidos para o abate, mediante palavras de campanhas eleitorais que despertam nelas emoções de medo ou esperança. Porque isso é uma campanha eleitoral. Assim como o noticiário desperta emoções, as campanhas eleitorais também são feitas para despertar emoções. Quando você abre um programa eleitoral, que a gente chama de guias eleitorais, que você liga a sua televisão, que você liga o rádio e está passando, ou que você passa, por exemplo, tem um monte de outdoors, nesse momento, de deputados, né,
que estão aí com frases. Essas frases, elas necessariamente, você olha para essas frases, você vai se identificar com essa frase, ou você vai ter algum tipo de repulsa com essa frase, tendo em vista aquilo que são as emoções que te são despertadas quando você vê aquelas palavras e aquelas imagens que estão ali. Então, toda campanha eleitoral vai procurar demonstrar que o candidato que essa campanha defende é o porta-voz da esperança, segundo aquilo que aquele povo naquele momento espera. Por exemplo, neste momento, o povo brasileiro majoritariamente espera duas coisas: economia e saúde. Espera que nós tenhamos uma melhora econômica, que nós tenhamos emprego, que nós tenhamos renda, que a gente consiga sair desse arroxo econômico que nós estamos vivendo, de desemprego. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão de saúde, porque é por causa da saúde que nós estamos nessa crise de saúde. Então, o candidato que melhor conseguir comunicar-se com a população, passando para vocês aquilo que é a sensação, a fragilidade da política é justamente essa. O padre Júlio Menvielli, inclusive, denuncia isso. Porque você não vai escolher o candidato que de fato é melhor. Porque não tem como, e é impossível você escolher de fato o melhor candidato. Porque para você saber qual é o melhor candidato, você vai ter que pegar todos os candidatos, praticamente aplicar uma prova de concurso em todos eles, investigar a vida de todos eles, e isto é impossível de se fazer. É humanamente impossível. Mesmo que se fosse os candidatos à presidência da República, que são um número mais reduzido. Aí quando você olha todos, então a eleição necessariamente trata-se daquilo que são as emoções das pessoas. Se o candidato consegue, por meio da sua estratégia eleitoral, da sua estratégia de comunicação, da sua estratégia de filmagem, da sua estratégia daquilo que chama de semiótica, de linguística, da construção de palavras, do posicionamento, do gesticular, das roupas. Esses dias eu peguei uma foto era até a foto de jornal, de uma matéria do Lula, ele com uma blusa, era uma blusa jeans, dessa blusa jeans comprida, que tinha um aspecto social e era um jeans lavado, então não era um jeans escuro, era um jeans mais claro. Quando eu olhei a foto, eu falei, nossa, o Lula tá parecendo 10 anos mais novo. Você acha que aquela blusa foi colocada ali à toa? Não. Porque você não pode... O Lula, neste momento, não pode passar... Eu não estou fazendo propaganda, estou explicando a campanha dele. O Lula, neste momento, não pode passar que ele parece velho. Porque você não vai votar num vovô. Entendeu? Aí colocam ele fazendo atividade física, de fato ele tá lá fazendo atividade física, não sei o que lá. Entre outras coisas. Comunicação, percepção, sensação. Você tem que sentir... Sentir é por meio da sensação que aquele candidato é o candidato que tem a capacidade de conduzir aquilo que é a sua esperança. Isso é uma campanha eleitoral. Não tem nada a ver com aquilo que é, de fato, a capacidade real do indivíduo em administrar. Mas tem a ver unicamente com a capacidade que ele tem de convencer as pessoas mediante seus sentimentos. Eu sinto que aquele candidato ele é melhor qualificado para fazer aquilo que ele disse que vai fazer. E que aquilo que ele disse que vai fazer está mais de acordo com o meu sentimento de necessidade para este momento. Isso é uma campanha eleitoral. Então, meus amados irmãos e irmãs, quando vocês ligarem as televisões nas suas propagandas eleitorais, tenham plena convicção disso. Assim como, por exemplo, se nós fôssemos abrir um plebiscito, né, ou abrir novamente um plebiscito, porque esse plebiscito já foi feito, para debater, por exemplo, as questões se nós vamos ser presidencialismo, se a gente fosse ser parlamentarismo. O que estará sendo discutido ali não é o parlamento em si, mas são as emoções. É por isso que quando você liga o telejornal, e quando você abre um jornal, quando você liga o seu rádio, não está sendo mais discutido vacina, está sendo discutido um posicionamento acerca daquilo que você tem sobre um determinado ponto. Não está mais sendo discutido preconceito. Preconceito é apenas o pano de fundo para qual você vai apoiar determinado grupo político. É por isso que Napoleão Bonaparte, inclusive, falou que
o caminho irrevogável dos tempos modernos é a total politização de absolutamente tudo. Tudo. Filme, novela, literatura, poema, música. Tudo isso tem um posicionamento político, ideológico, onde você vai pegar aquilo ali e transformar, e você vai perceber que você não está, como eu volto a dizer, você não está mais discutindo. Quando você envolve as emoções dos indivíduos, quando você desperta o emocional, esse emocional pode ser raiva, pode ser amor, pode ser empatia, pode ser nojo. O que importa são as emoções. Por quê? Porque as emoções, elas não passam pelo sistema racional. Se eu coloco um verme num prato na sua frente, um verme se mexendo, você vai ter repulsa de nojo sem nem pensar se aquilo ali é um verme de verdade ou não. Pode ser apenas um coisinha de plástico que eu coloquei. Aliás, quantas e quantas pessoas você vê nesses vídeos, né? Que elas simplesmente se assustam porque às vezes viu uma cobra, não é cobra, era um pedaço de corda que estava ali. Por quê? Porque o seu cérebro, ele vai reagir àquilo que são os aspectos de medo, né? Tudo aquilo que é o seu sistema de defesa, né? Para agredir, correr ou paralisar. São as suas 3 reações com relação a medo. Ele não pensa. E no seu cérebro, tudo aquilo que parece ser, é. É por isso que tem aquela famosa frase na política, né? A mulher de César não pode parecer, ela não precisa apenas parecer, ou, confundi. Ela não apenas deve ser honesta, ela também tem que parecer honesta. Depois eu explico isso, porque está quase acabando o programa. E na política, parecer é muito mais importante do que ser. Muito mais. Muito mais. Nas questões eleitorais, então, muito mais ainda. Em especial porque cada um, a gente fala assim, né? Que todo mundo... Eu acho muito engraçado quando a gente fala assim que as pessoas, elas consideram que as pessoas, todo político é corrupto. Político é corrupto. Tá, mas e o político que você votou? Ah, não, o político que eu votei, não. Mas como assim? Então, se todo brasileiro acha que todo político é corrupto, mas todo brasileiro acha que o político que ele votou não é corrupto, então nenhum político pode ser corrupto. É uma contradição intrínseca necessária que nós convivemos com tranquilidade. Porque a gente de fato, você de fato acredita que você votou, que você fez a melhor escolha possível. Então, os políticos que você elegeu não é corrupto, na sua cabeça, na concepção de cada brasileiro. Ou foi o menos corrupto possível. Ok? Mas todo político para você não presta. Para nós não presta. Ok? E é isso, meus amados irmãos. A gente falou um pouquinho hoje aqui sobre aquilo que é, de fato, a disputa pela eleição. Eu estou justamente falando aqui, até fugir, de fato, do livro aqui, porque eu acho muito necessário que nós tenhamos consciência destes processos eleitorais nos quais nós estaremos imersos neste ano eleitoral, e dos quais, inclusive, não tem como fugir, porque você vai ter que votar em alguém mesmo que você não vote, tá bom? Você não votar também quer dizer que você elegeu alguém. Você participou do processo democrático. A não ação também é uma ação no meio político, tá bom? E quando nós passamos a ter mais consciência disso, de que você vai estar ali, mesmo que você esteja com o maior processo... Ah, não, eu sou uma pessoa da mais alta... Eu estudei, eu sou PhD... Eu não voto pela emoção. Vota sim. Vota. Sabe por que você vota pela emoção? Você que é PhD, formado lá na universidade, tal, não sei o que tem. Porque no fim último das contas, você vai ter que votar em alguém que representa aqueles conceitos intelectuais, econômicos, sociais, que você acha que melhor representa a sua esperança. Porque de fato você não tem como provar que esse indivíduo fará aquilo. Então você vai escolher, segundo a sua intelectualidade, as pessoas que melhor representam a sua esperança intelectual, contra aquelas que, para a sua cabeça, representam os seus medos econômicos, os seus medos sociais,
os seus medos ideológicos, por mais que você se considere da alta esfera da intelectualidade brasileira. Entendeu? Muito obrigado a todos. Desejo a vocês uma ótima semana e semana que vem estaremos aqui novamente às 10 horas da manhã, conversando e debatendo sobre essas questões e aspectos de formação política para nós, católicos. Muito obrigado a todos e até semana que vem.